Ó, então aqui é a divisão, né? Dentro do corpo da página eu criei um cabeçalho, um rodapé, tá? Isso daqui, na verdade, eu posso fazer assim, ó. Deixa eu ver se ele vai aceitar eu fazer assim. Eu acho que não. É, como eu esperava. Não, ele não vai aceitar. Tem que ser aqui dentro mesmo. Então, ó, isso daqui é a divisão, ó. Esse é o cabeçalho, aqui vai estar o conteúdo e aqui o rodapé da página. Esse conteúdo aqui, você poderia criar uma div também para ele. Eu ainda não entrei no assunto de div, ou já falei sobre div? Não, né? Mas uma div é um divisor de página e falar que esse cara aqui é a sua divisão de cabeçalho. Aliás, de corpo. Depois eu vou falar sobre isso com vocês, talvez ainda nessa aula. Se eu vim aqui atualizar, ó, visualmente falando, essa divisão não é visível, tá? Mas aqui dentro existe essa divisão no HTML. Tanto é que se eu vim aqui, ó, e formatar, por exemplo, header, ó, background color, sei lá, ou qualquer coisa aqui, assim, e footer. Background color. É que eu uso background color que é melhor para ver, né? Boom. Salvar e vir aqui, ó. Ó, ele ficou colorido de formas diferentes. Então tá funcionando a minha divisão. A única coisa que você tem que prestar atenção é nessa divisão aí. Agora, é obrigatório você usar ela, essa divisão? Nem sempre. Quanto mais organizado o site, melhor ele tende a ficar, né? As coisas ficam mais organizadas. Mas você pode usar. Então, sempre os elementos de topo, que vai sempre existir na página, que nunca muda. Por exemplo, o header vai estar sempre aqui e o footer aqui. Como assim, professor, que nunca muda? Vamos aqui para o nosso exemplo aqui de novo. Aqui, ó. Pode prestar atenção nessa página, ó. Esse menu está aqui, ó. Tá? O corpo da página é esse daqui que eu estou rolando. E o footer está aqui, ó. É essa parte aqui, ó. Certo? Aliás, provavelmente essa parte mais de baixo aqui, ó. Então, cabeçalho e rodapé, eles nunca mudam. Então, vamos supor que você queira repetir isso para todo o site. Então, você vem, por exemplo, vou mudar de site, de página, ó. Continua com a mesma coisa aqui, mudou o conteúdo, mas o cabeçalho e o rodapé, ó, continua igual. Então, normalmente você vai usar isso daqui quando você quer formatar uma coisa igual, padrão para tudo. Não sei se vocês entenderam o que eu quis mostrar aqui. Acho que de boa, né? Isso, eu vou pôr essa aula aqui no canal, para quem está perguntando. Estou gravando para pôr no canal. Depois eu vou tentar dar um zoom aí nela, né? Para não ficar tão pequena a letra. E vou editar não, renderizar e pôr no canal, né? Mas tranquilo com essa parte de header, de foot. De boa, né? Acho que deu para entender o que cada um faz. Que mais? Ah, tá. Voltando para cá, então. Então, falando desse margin padding, eu acho que ficou bem claro, né? Como ele funciona. Inclusive, a aula tá aí já tá no YouTube, tá? A última aula aqui, ó. Se vocês vierem aqui no meu canal, aqui, ó, vídeos. Ó, tá aqui, ó. Tá? Aqui eu coloquei spam, class e div. Div eu não tenho, depois eu tenho que editar porque div não faz parte. Mas já tá aqui, ó, tá? Vai estar na playlist, se vocês quiserem eu boto aí, tá? Até a playlist certinha. Não tá. Deixa eu ver aqui. Onde é que tava? Aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Primeira videoaula de hoje. Tá aqui, ó. Tá? Vocês podem dar uma olhada lá.
Bom, eu acabei postando hoje porque não deu tempo de editar antes. Aí voltando aqui, então. Margem e pad, então a gente viu. Aí definindo margem de um elemento. Já falei bastante a respeito, mas vamos ver aqui o conteúdo. Então, definindo a margem do elemento. O elemento tem normalmente quatro lados, tá? É, o, a direita, a esquerda, em cima e embaixo, né? Superior e inferior. Então, a margem é a distância entre o elemento do seu elemento vizinho, exatamente como eu mostrei para vocês no exemplo. Então, vamos começar com o exemplo mostrando como definir mais para um documento de texto. Ou seja, quando eu falo um documento em HTML, eu estou falando do corpo da página como um todo. A ilustração a seguir mostra como serão as margens da página. Aqui, na verdade, o que ele está mostrando? Ele está falando de deixar a página como se fosse um, uma página de sulfite, né? Uma folha de sulfite. Então, esse exemplo que ele está mostrando aqui deixaria dessa forma a página, tá? Então, como seriam as configurações? Ó, ele está usando pixel aqui, tá? Ele está fazendo então o que? Para essa imagem aqui, ó, ele está falando que o topo tem 100 pixels, que a margem da direita tem 40, que a margem de baixo tem 10 e que a margem da esquerda tem 70, tá? Outra coisa que você pode usar é esse tipo de sintaxe aqui, ó. Você coloca margem, dois pontos e as medidas. Só que você tem que lembrar a ordem. Ela está exatamente nessa ordem aqui. Se você trocar, já vai dar confusão. Particularmente enquanto a gente está aprendendo, eu prefiro que use essa metodologia de escrita aqui, para entender o que é cada coisa. Depois, quando você tiver firme, aí você usa esse cara aqui, porque aí vai seguir exatamente essa ordem aqui. Então, se eu copiar esse cara aqui, ó, e colar aqui, só para a gente mostrar, eu vou colar aqui no meu CSS. Vamos ver como é que vai ficar a página. Olha, então a nossa página é essa daqui, né? Se eu atualizar, ó, eu consegui uma margem de topo, uma margem daqui e uma margem daqui. Vamos dar um background aqui, ó. Background color. Vou colocar a cor qualquer aqui só para a gente ver como ficou. Violeta. Olha lá, ó. O, o corpo da página ainda continua existindo. Olha só que interessante. Quando eu trabalho com o corpo da página, essa tag aqui, corpo, ela é a página em si como um todo, por isso tudo ficou roxo. Mas aí, quando eu fiz esse margem aqui, o que aconteceu? Eu peguei e joguei o meu elemento da margem de cá, da margem de cá, da margem de cá. Ou seja, ele está pegando o meu conteúdo com a borda do navegador. E tá tendo como referência a borda do navegador. Isso acontece quando eu uso a tag na tag corpo, tá? Quando eu uso, igual eu mostrei para vocês, com dois P's, aí eu tenho como base o elemento de cima, tá? Se for o navegador, é o navegador. Se for um outro elemento, é outro elemento. Ficou claro, galera? Ou precisa que explique de novo? De boa? Então vamos lá. Se eu fosse trocar para isso daqui, ó, eu poderia. Funciona normalmente, ó. Vocês vão ver, ó. Vou dar um Ctrl C aqui e vou trocar, ó. Trocar isso daqui por isso daqui, ó. Pode ver que é menos linha, né? Fica mais enxuto, né? O CSS. E se eu vir aqui atualizar, ó, ele vai continuar, como eu tirei a cor de fundo, mas ele continua na mesma posição. Então é só uma forma diferente de escrita, tá? Mas não esquentem com isso agora não. Então, ó, as margens para a maioria dos elementos pode ser definida conforme o exemplo acima.
poderemos então, por exemplo, definir margens para todos os parágrafos. Aí ele está querendo dizer aqui, se eu colocar na tag P, todos os parágrafos vão ter essa formatação de margem. Aí aqui também vamos falar do padding do elemento. Definindo o padding de um elemento. O padding pode também ser entendido como enchimento. Isso faz sentido, porque o padding não é computado na distância entre os elementos, mas ele define simplesmente a distância entre a borda e o conteúdo. Lembra que eu estava falando para vocês? Para o margem, você pensa no seu elemento para o próximo elemento externo a ele. No padding, você vai pensar no conteúdo para a borda do elemento. Então, aí ilustramos o uso do padding através do exemplo, onde todos os cabeçalhos, né, do tipo H1 e H2 têm cor de fundo laranja bem definida. Aí ele está aqui, ó, mostrando, ó, ele colocou um padding nessa medida e somente um padding left para esse. Vamos replicar esse cara aqui para a gente ver. A gente põe um H1 e um H2 lá para vocês verem aqui. Então, ó, se eu vier aqui, ó, jogar esse cara aqui e mudar aqui, por exemplo, por um H1, ou qualquer coisa aqui, só para a gente visualizar. E aqui por fazer um H2. Só para exemplificar. Vê só, na hora que eu atualizar aqui, ó, olha como ficou um, olha como ficou o outro. Então, ó, elemento e borda. Ó. Esse cara tá com uma borda maior aqui, tá com uma borda maior aqui, aqui e aqui. Esse já não tem bordas aqui, ó. A borda está de acordo com o conteúdo e só tem borda desse do lado direito e do lado esquerdo. Se eu vier aqui e mexer nessas configurações, por exemplo, se eu colocasse 120 aqui, 120, 120, 180, salvar e vir aqui atualizar, ó, mudei totalmente. Se eu tivesse aqui nesse cara aqui 20, ó, borda mudou. Eu só defini a borda da esquerda aqui, né? Se eu adicionasse outros padding aqui, eu poderia modificar outras coisas. Por exemplo, padding bottom, sei lá, 40 px. Agora, ó, aumentei conteúdo para borda, ó, aumentei a distância. Então é isso que vocês têm que ter em mente com o padding, tá? Conteúdo borda. Aqui, ó, o último elemento aqui é o bottom. Vamos diminuir isso daqui para 10. Vamos ver como é que vai ficar. Ó. Agora, ó, conteúdo para... Aliás, o último elemento não era o bottom, né? O último elemento era o esquerda. Ó. Conteúdo para a esquerda ficou pequenininho. Tá? Então é isso que vocês têm que ter em mente, galera. De boa com isso, turma? Usem essa conotação aqui, ó. É mais fácil de não se confundir. Assim a gente se confunde muito. Certo? E é isso. Terminei com vocês a parte de elementos. De configuração de posicionamento de elementos. O que eu quero que vocês façam? Utilizem esses conceitos na aula. Da aula no trabalho. Essa questão de padding, de left, de posicionamento de um elemento para outro, para fazer com que a interface fique bem bonitinha. Então você pode, por exemplo, ir lá, né, pegar um HTML aqui da vida aqui e pensar no seu site. Dá um exemplo aqui, vai, formato corpo, por exemplo, com a cor
background color, sei lá, yellow, um exemplo. Aí vou falar sobre divisores aqui com vocês rapidamente. Vai lá, salvou, ó. Se eu vir aqui, agora eu tenho fundo amarelo. Pô, professor, ficou estranho o fundo amarelo. Aí eu vou pensar aqui em uma ideia, tá, de site com vocês. Então, explicando, como não apareceu a div lá, vou explicar aqui para vocês. Div é um divisor de página, tá? Eu acho que eu já expliquei isso antes, mas vou explicar de novo. Ele pica a página em pedaços. Então, vamos supor que você queira fazer o seu cabeçalho. Aí você vai lá e cria uma div, por exemplo, com id cabeçalho. Evita acentos. Fala, pô, meu cabeçalho vai ser o que está nessa div aqui, ó. Então aqui é o cabeçalho. O topo, né? Vamos colocar como topo. Só para dar uma ideia de como vocês vão se organizar para o trabalho. Então, se eu vier aqui atualizar, tá aqui, topo. Mas tá, como é que eu vou trabalhar isso para ficar um layout interessante? Você pode vir aqui, ó, formata o topo. Formata de que forma, professor? Para você ter uma ideia um pouco melhor de como vai ficar o seu site numa estrutura geral, você vem aqui e já define. Por exemplo, define o background color dele, por exemplo, para você ter uma ideia de como vai ser a proporção. Então, background color branco, ponto e vírgula. Aí você vem aqui, ó. Ah, beleza, essa daqui é... Não quero que ocupa isso, meu topo eu quero que seja um topo maior. Aí você vem aqui e começa. Padding, bottom, sei lá, 40 px. px, aqui, ponto e vírgula. Aqui dá uma olhada. Opa, isso daqui de topo serve? Dá para pôr o que eu quero? Ah, dá, ficou bacana. Ah, então beleza. Então agora, vamos, por exemplo, né? Olhando aqui o site da FEF, você se planejando, né? Como se fosse fazer o nosso site. Então, você olhando aqui o site, você vai falar, pô, essa parte aqui de topo dá? Ah, dá, tá legal. Então, eu ainda não sei o que eu vou pôr, mas essa divisão vai ficar bacana. Então, entendeu? Para você ter uma ideia de proporção do site, fica da hora você fazer esse estudo. A partir daqui, ó, ah, beleza, agora eu vou fazer uma divisão, não vai ser do topo, agora vai ser a divisão do corpo. Então, ao invés de usar aquele cabeça header, footer, usa divs, dá para fazer também. Corpo. Aqui vai ficar então o conteúdo. Aqui você pode já apagar isso daqui. Era só para não ficar sem nada, porque aí ele não ia dar certo. Aí beleza. Deixa eu ver que eu acho que se não tiver o topo, ele vai dar pau mesmo. Não, tá aqui, ó. Ah, beleza. Decidi esse. E agora aqui o corpo. Como é que eu vou fazer o corpo? Aí você vai lá, corpo. Vamos ver como é que se vai ficar legal o corpo. Vamos colocar outro background color aqui para ele. Sei lá, vou pôr um background color. Você pode pôr a cor que você quiser, porque aqui na verdade é um estudo para entender como o site vai ficar, né? Aí que tamanho eu quero para o meu corpo? Ah, eu quero um padding, bottom, sei lá, em termos de pixel, 255 px. Vamos ver qual que é o tamanho que isso daqui vai ficar. Aí você vem aqui, joga. Opa, isso daqui dá para apresentar o conteúdo que eu quero no site? Opa, dá. Então, não dá. Ah, não dá? Então, vou vir aqui e vou aumentar. Eu quero 300, por exemplo. Aí você vem aqui e atualiza.
Ah, e agora? Agora dá? Ah, agora dá, agora ficou legal. Ah, agora eu não, agora eu quero definir o rodapé. Aí usa div para isso também. Usa uma div chamada rodapé. Não sei se vocês sacaram o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. Sim ou não? Uhum, entendi. É porque aí aqui você organiza a estrutura do texto, do texto, do site, né? Aí você vem aqui, ó. Ah, beleza, roda. Eu só coloquei roda lá? Professor, Oi. pode sempre usar div ou aquele footer é tipo um padrão, Você ou pode não? usar footer e cabeçalho, só que eu, particularmente, acho melhor usar div. Porque o poder que você tem sobre o elemento em si é bem melhor, sabe? Não tem um padrão. Na maioria dos sites você vai ver o povo usar a div, viu? Uhum. Aí vamos supor aqui, ó, que para background, você fala aqui, ó, eu quero mostrar mais um negócio aqui para vocês. Deixa eu só concluir aqui. Com background color. Vamos pôr uma outra cor aqui qualquer. Vou pôr azul. Aí, beleza. Vamos ver como é que vai ficar. Nada, né? Não apareceu nada. Por quê? Porque eu não tenho padding. Aí eu vou lá e coloco padding bottom, sei lá, 20 px. Agora deu. Isso daqui dá de rodapé? Ah, dá. Aí você pode parar aqui, olhar e falar, pô, professor, mas o site da FEF, ele usa só o meio, olha o tanto de coisa que ele tem para trás que não está sendo usado. E aqui pegaram, né, uma imagenzinha desses pixeladinha e Ô, colocaram aqui no professor, fundo. Oi, uma pergunta. Esse negócio do padding se aplica também na questão de imagem? você pode usar em qualquer elemento. Tipo, centralizar tudo certinho? Sim, Tipo, fazer igual a questão da FF mesmo ali no começo, ali o princípio lá em cima, a imagem. Eu essa, centralizo, de acordo com essa o é que que eu aqui é quiser. um banner rotativo, mas dá para você Sim, sim, mas uma pensar na imagem imagem fixa. como, sim, a imagem para o topo, para baixo, para cima. O que você não vai fazer é esticar a imagem assim. Não. Você vai Entendi. esticar o lugar onde a imagem está. Quer ver? A gente pode fazer um exemplo. Só vou concluir aqui. Aí imagina que você queira fazer o site da FEF ele é pequenininho, né? Assim, ele fica centralizadinho e tem bastante espaço para as bordas. O nosso não está assim, aí você vai trabalhar os outros elementos, né? Aí o que você vai trabalhar aqui? Você vai trabalhar padding? Você não vai trabalhar padding. Porque ó, você quer que essa parte que vai ser o conteúdo venha para o meio. Então o que você vai trabalhar? As margens. Aí você vai lá e vai usar aqui, ó, margem left, por exemplo, vamos pôr 50 px, só para a gente ter um exemplo, e margem right 50 px. Só para me mostrar o exemplo para vocês. Vou fazer isso só no cabeçalho. Na hora que eu faço isso, ó, encurtei ó, as beiradas. Aí se eu quisesse cortar mais, aumentava a medida. Aí eu quero que todos tenham essa mesma medida. Ctrl Shift Também pode usar a tabela, professor, tabela. Como assim? para colocação de imagens. Eu acho, bom, será que seria interessante utilizar a tabela para colocar Pode, posição na cara. imagem? Você Não, pode para acho que não. alinhamento, Pode? né? Para alinhamento, né? Pode sim, cara. É, sim. Pode, pode. Se você achar mais fácil, pode. Ó, aí Entendi, então. você vai afinando o site até ficar assim, né? Aí respondendo sobre a imagem que o nosso colega lá falou, deixa eu achar aqui uma imagem para a gente colocar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Google Imagens, imagens banner, por exemplo. Vai ficar, sei lá.
compridinho, assim, ó. Vou pegar essa, que é uma imagem comprida. Deixa eu salvar a imagem, colocar aqui na nossa área de trabalho, vou mudar o nome dela, imagem. Salvou lá. Só veio como... Tem um formato estranho, salvar a imagem como... Ah, não sei se nesse formato vai dar certo, hein? Deixa eu ver se eu pego um PNG aqui da vida. Salvar a imagem como... Que estranho. Vou testar desse jeito a imagem. Vamos ver se vai funcionar. Não. Abre com Chrome. Bom, deve funcionar. Imagino. Mas não era o que eu queria mostrar. Não é desse jeito. Vocês vão ter dificuldade se eu mostrar assim. Deixa eu achar uma imagem aqui válida. Pera lá, galera. Banner PNG. Acho que é melhor pesquisar assim. Salvar imagem como? Aqui, PNG. Boa, imagem. Aqui vai dar certo de mostrar o que eu quero. Então, por exemplo, ó, nossa imagem eu vou pôr aqui dentro do nosso site. Aqui, ó. Tá junto aqui. Cadê? Vem cá, a imagem. Aqui. Eu vou arrastar ela aqui. E vou por aqui. Não deu certo. Deixa eu copiar ela. Ctrl C. Segurar Ctrl V. Agora tá aqui. Aí vamos supor que eu coloquei ela aqui no cabeçalho, certo? Pus a imagem aqui dentro do cabeçalho. Aí se eu vier aqui agora e executar o nosso site, ó, a imagem está aqui. Só que olha a quantidade de borda que tem aqui ainda. Porque é o que eu te disse. Ele tá, por mais que a imagem esteja ali, ele está respeitando as medidas daqui, ó. Do bottom, do margin, do right e assim por diante. Então, se eu quiser que ele fique igualzinho da FEF, ó, eu vou ter que regular meu margin, meu padding para ficar certinho. Não sei se eu tirei a dúvida. Certo? Então, a imagem em si eu não vou poder trabalhar com ela. Aí eu vou trabalhar com a div onde está a imagem, a divisão. Entendeu? Ah, professor, mas e se eu pegar aqui, ó, e pôr aqui no layout, aqui, ó, a tag IMG e colocar essas medidas nela? Vamos testar, ué. IMG, que é a tag que incorpora a medida, que incorpora a imagem, né? Certo? Aí eu vou lá e copio esses caras aqui lá dentro. Vamos ver se ele vai assumir. Se eu vier aqui, ó, e atualizar, não surtiu muito efeito, ó. Só aumentei mais ainda. Então, eu tenho que trabalhar a div onde está a imagem. Fora que todo IMG que eu colocar no site vai adquirir isso daqui. E talvez eu não queira. Porque, para mim, é interessante cada imagem ser formatada de um jeito. Não sei se vocês entenderam. Ficou de boa? Sim. Então é isso, galera. O que eu preciso é que vocês estudem esses exemplos, né? A aula eu vou pôr lá no canal bonitinho, está sendo gravada, e que me mandem até domingo ao meio-dia, no máximo, esses trabalhos, tá? Não se preocupe, eu não quero nada exuberante, nada fora de série. A gente está começando a mexer com programação web agora. Tá? Vocês ainda têm um longo caminho aí pela frente. Então, a única coisa que eu quero é que vocês bolem um site de alguma forma, tá? Que me mostre que você entendeu o que eu passei para vocês. E se souber alguma coisa fora o que eu passei, pode usar também, não tem problema. E aí eu escolhi o site da FEF, né, a página da FEF, para ficar padrão, todo mundo a mesma coisa.
tá? Até para mim avaliar ser mais fácil. Até que dia mesmo, professor? Até domingo ao meio-dia. Eu vou criar agora aqui no Classroom. Deixa eu já vir aqui, ó. Vou criar aqui junto com vocês para vocês verem, ó. Criar atividade. Ó. Eu vou colocar como AV, tá? Trabalho. Que avaliação? Trabalho. Página FEF. Certo? Aí. Fazer a página da FEF em HTML. Ô, professor, depois você manda o link não, o código da classe. Eu acho que eu já mandei, não mandei? Mas, É que eu troquei de celular e eu perdi, professor. não, mando. Aí, ó, vou pôr aqui, ó, dia 31 Eu mandei no chat de novo. às 12 horas, tá? Tá criado aqui, ó, 12 horas. Certo? Vou criar um tópico aqui. Vou chamar de AV1, tá? Que são os trabalhos da AV1. Criar atividade. Aí, se vocês entrarem lá, a partir de agora, ó, vai ter lá AV1 de tópico. Tá lá, trabalho, página FEF, tá? Tranquilo? Vocês podem entrar e pegar aí. Quanto ao número da turma, é esse daqui. Quer que manda lá de novo ou não precisa? Mandaram já? Ah, já mandou aí. Já era. Certinho. Pessoal, alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então é isso. Não tenho mais o que passar para vocês. A partir da próxima aula, vocês podem ver que aqui, ó, a gente acabou essa. A partir da próxima aula, a gente vai trabalhar formulários, já é conteúdo para V2, e JavaScript. Aí, tudo isso que a gente já viu de HTML, de CSS, vai continuar sendo usado, tá? Enquanto a gente vê formulários, enquanto a gente vê JavaScript, a gente usa isso. Não tem como parar. De agora para frente, vocês vão sempre ver isso. Tá? É isso, galera. Não vou fazer chamada. Façam as atividades. Me enviem lá no Google Classroom, por favor. E uma boa noite para vocês. É até Boa quando, noite. professor, que é para enviar? Domingo meio-dia. Beleza, então. Falou, obrigado. Boa noite. Tem um aluno que ele não está conseguindo acessar, que ele me manda mensagem sempre. Deixa eu ver qual que é o nome dele. Pera aí. Que ele ainda me perguntou hoje. Não sei o nome dele. Matheus. Ele está preocupado com o trabalho e tal. Alguém pode passar para ele o que pode ser feito, o que é para ser feito? Senão eu mesmo passo, mas é que às vezes ele se sente mais à vontade de perguntar as coisas para alguém, colega de sala. Não sei. Bom, só. Depois me passa. Mas aí, beleza, eu entro em contato com ele aqui. Mas é isso, galera. Um abraço aí para todos.